Já percebeu como certos ambientes parecem sugar sua vitalidade? Como se uma névoa densa invadisse o ar, tornando cada respiração mais pesada. Essa sensação não é imaginação. Existe uma forma de densidade que se infiltra nos espaços e nos corações, alimentando-se do caos e da desordem. Mas há algo que essa força sombria não consegue tolerar, algo que a desintegra sem precisar lutar. E esse algo é tão antigo quanto a própria humanidade. A vibração sonora pura funciona como uma tocha acesa na escuridão energética. Onde ressoa a harmonia, o caos não encontra lugar para se estabelecer. Onde a clareza vibratória se expande, a opacidade se dissolve como névoa sob o sol da manhã. Isso não é apenas uma bela metáfora poética. Civilizações milenares, espalhadas por todos os continentes, descobriram e utilizaram sons específicos para purificar, curar e criar escudos invisíveis de proteção. Pense numa tigela tibetana, ecoando num cômodo mergulhado em sombras. Sua ressonância metálica, quase líquida, percorre cada canto como uma onda de luz invisível, fragmentando acumulações densas que se escondiam nas frestas do espaço. Ou considere um mantra milenar sussurrado repetidamente, transformando a mente caótica num fluxo ordenado de consciência cristalina. O tambor xamânico, com seu pulso ancestral, não apenas conecta com o batimento cardíaco da terra, mas também espelha aquilo que não pertence ao fluxo natural da vida. E existem frequências misteriosas, como os tons solfejo, que despertam memórias adormecidas na alma e trazem uma sensação de equilíbrio tão profunda que até a ciência contemporânea começa a investigar seus efeitos. Por que isso acontece? Simplesmente porque a energia densa não suporta o que é harmonioso. É como a sombra que se desfaz instantaneamente quando a luz entra pela janela. E a luz sonora possui um poder ainda mais fascinante. Ela não precisa gritar para ser eficaz. Basta vibrar em sua essência pura. Nesta jornada, vamos explorar os segredos ocultos por trás desse fenômeno ancestral. Veremos como diferentes culturas ao redor do mundo descobriram o poder vibracional muito antes que a palavra frequência sequer existisse. Revelaremos quais são os sons que a energia negativa teme profundamente, como eles operam no plano espiritual e o que significam para aqueles que buscam manter seus espaços e suas mentes livres de densidade. E, finalmente, aprenderemos a utilizar essas vibrações no cotidiano como escudos invisíveis de proteção e como chaves que nos devolvem ao equilíbrio natural. Prepare-se, porque o que está prestes a descobrir não é apenas teoria abstrata. É uma ferramenta prática, um segredo que ressoa há milênios em templos sagrados, florestas ancestrais e corações despertos. Desde os primórdios da civilização, o som foi compreendido como algo muito além de um simples fenômeno físico. Para os sábios da antiguidade, todo o cosmos nasceu de uma vibração primordial, um eco eterno que ainda pulsa em cada átomo da existência. Na tradição védica da Índia antiga, falava-se do Om, considerado o som-mãe, a semente vibracional de toda a criação. Os mestres ensinavam que entoá-lo era recordar o pulso cósmico que mantém o universo em perfeito equilíbrio. Não era um simples cântico religioso, mas uma chave vibracional capaz de reorganizar a mente e repelir forças caóticas. No Antigo Egito, os sacerdotes utilizavam cânticos rituais dentro dos templos para preservar a pureza espiritual dos espaços sagrados. Eles compreendiam que a voz humana, quando afinada com intenção clara, podia transformar densidades invisíveis e abrir portais para o divino. Os próprios hieróglifos representavam símbolos sonoros, lembrando-nos que a linguagem era vista como magia vibracional concreta. Os povos originários das Américas confiavam profundamente no tambor. Para essas culturas,
Seu golpe rítmico imitava o batimento cardíaco da própria terra. Cada pulsação invocava espíritos protetores e afastava entidades que perturbavam a harmonia comunitária. O tambor não era meramente um instrumento musical. Era um guardião espiritual que vigiava os portais entre os mundos. No Tibete, as tigelas sagradas ressoavam em mosteiros e montanhas envoltas em névoa. Seu timbre metálico era considerado uma vibração de limpeza profunda que dissolvia bloqueios e clareava a mente de pensamentos sombrios. Ainda hoje, praticantes ao redor do mundo asseguram que o eco de uma tigela tibetana pode transformar instantaneamente a energia de qualquer ambiente. Filosoficamente, todas essas tradições convergem para uma única verdade. A vibração ordena a realidade onde existe caos. O som harmonioso reestrutura. Onde há densidade, a frequência pura abre caminho para a luminosidade. Não é coincidência que até nos textos herméticos antigos se fale da correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo, entre o exterior e o interior. O som é a ponte que conecta esses mundos. A ciência moderna começa a se aproximar timidamente desse mistério ancestral. Pesquisas sobre musicoterapia e frequências específicas demonstram que certos tons parecem induzir estados de calma profunda, regeneração celular e equilíbrio no organismo humano. É como se, além da biologia mensurável, houvesse um eco primordial que responde à vibração correta, reconhecendo algo que sempre esteve inscrito em nossa essência. O que fica evidente é que a energia negativa, densa e caótica por natureza, sempre recuou diante do que é harmonioso. Por isso, desde tempos imemoriais, os sábios protegeram seus espaços sagrados e suas almas com sons específicos. O que eles sabiam intuitivamente agora retorna a nós como uma verdade urgente e necessária. No som se guarda um poder capaz de dissolver as sombras sem confrontá-las. Agora vamos adentrar o núcleo do mistério. Quais sons são capazes de perturbar e até expulsar a energia negativa? O primeiro são as tigelas tibetanas ou sinos de vento. Sua vibração metálica não é apenas esteticamente agradável, é precisamente calibrada. O eco se expande em ondas concêntricas que colidem com a densidade energética e a dispersam. Imagine um ambiente carregado, opressivo, e subitamente ouvir esse timbre cristalino atravessando o ar como uma espada luminosa. O que era opaco se clareia instantaneamente. O que estava estagnado começa a fluir novamente. Muitos praticantes as utilizam para limpar espaços antes de meditar, como se cada som abrisse uma janela invisível, por onde entra ar fresco renovador. Outro som extremamente poderoso são os mantras sagrados, sendo o Om o mais reconhecido universalmente. Quando você o pronuncia conscientemente, a vibração não permanece apenas no ar ao redor. Ela ressoa dentro do peito, nos ossos, nas cavidades do crânio. É um lembrete de que o corpo humano é, em si mesmo, um instrumento sagrado. A energia negativa não tolera essa ressonância, porque ela é expansiva, ordenada e constante. Ao repetir um mantra regularmente, você não apenas purifica o ambiente externo, mas também reprograma seu próprio universo interior, afastando pensamentos obscuros ou emoções densas que tentem assumir o controle. Existe também o tambor xamânico. Seu golpe é profundo, grave, como o pulsar do coração da terra. É um ritmo que não deixa espaço para confusão ou dispersão mental. Culturas ancestrais o utilizavam em rituais para expulsar energias indesejadas e reconectar com a força vital primordial. Ao escutar o tambor, o caótico se organiza ao compasso de um pulso universal. O negativo não encontra onde se esconder, porque tudo vibra em sintonia com o batimento sagrado da existência. Por último, temos os tons solfejo, como o 528 Hz ou o 492 Hz.
Essas frequências específicas têm sido associadas à cura, regeneração celular e expansão da consciência. Embora a ciência ainda debata seus efeitos exatos, inúmeras pessoas relatam sensações de calma profunda, claridade mental e leveza após escutá-las. A energia negativa, por outro lado, percebe essas ondas como insuportáveis. Onde elas soam, o pesado se fragmenta e se desvanece, como se o som revelasse fissuras na sombra, por onde a luz se infiltra irresistivelmente. Em todos esses casos, existe um padrão comum. O som harmonioso não luta contra a negatividade, simplesmente a desfaz. Como o sol que ilumina sem esforço e a sombra que desaparece sem poder resistir. Essa é a verdadeira chave mestra. Onde ressoa a vibração pura, a escuridão não consegue permanecer. Agora que conhecemos quais sons mais incomodam a energia negativa, surge a questão fundamental: como eles atuam realmente em nossa existência? O que acontece quando os integramos conscientemente no dia a dia? A chave está em compreender que não somos observadores passivos do som. Nós o absorvemos, o encarnamos, o convertemos em vibração viva dentro de nós. Cada nota, cada pulso, cada repetição reorganiza não apenas o ambiente externo, mas também o universo interior de quem escuta. As tigelas tibetanas, por exemplo, não limpam apenas espaços físicos. Ao escutá-las com atenção plena, é como se dentro da mente também se dissipasse uma tempestade. A confusão se aclara, os pensamentos caóticos se aquietam, e o que permanece é um estado de presença pura. Aqui, a energia negativa que se alimenta da desordem mental perde seu sustento e se dissolve naturalmente. Com os mantras, ocorre algo ainda mais poderoso. O som se transforma em ponte viva. Não se trata de música externa, mas de vibração que nasce na própria garganta e reverbera em cada célula do organismo. Cantar um mantra é como acender uma chama interior inextinguível. Quanto mais constante é a repetição, mais difícil se torna para a escuridão encontrar uma brecha para penetrar. E o curioso é que não se necessita uma voz tecnicamente perfeita. O que importa é a intenção clara, a entrega sincera e a constância da prática. O tambor xamânico, por sua vez, desperta memórias ancestrais profundamente enterradas. Seu ritmo é tão primitivo que toca algo que transcende o racional. Muitos o descrevem como uma viagem para dentro, um transe no qual o ego se dissolve e o espírito recorda sua conexão com o eterno. Quando alguém toca o tambor num ritual de limpeza, não é apenas um instrumento que soa, é o eco de milhares de anos de humanidade, usando esse pulso para afastar forças densas. Os tons, solfejo e frequências como 528 Hz ou 432 Hz funcionam como um bálsamo invisível. Ao escutá-los, produz-se um alinhamento sutil, como se as peças desajustadas da alma começassem a encaixar novamente. A negatividade, que prospera no fragmentado e no dividido, não encontra onde se estabelecer quando tudo está em harmonia vibracional. Assim, descobrimos um segredo que as tradições espirituais sempre guardaram zelosamente. Não precisamos lutar contra a escuridão, basta fazer vibrar nossa vida com sons de luz, porque a sombra não se vence com mais sombra, ela se desvanece quando a melodia sagrada ressoa no coração e no espaço que habitamos. Saber que existem sons capazes de enfraquecer a energia negativa é um conhecimento valioso, mas o verdadeiramente transformador acontece quando levamos isso à prática cotidiana. Não se trata apenas de rituais esotéricos complexos, é integrar a vibração como uma ferramenta natural ao alcance de qualquer pessoa. Uma primeira sugestão prática é começar o dia com um banho sonoro breve. Basta reproduzir durante alguns minutos tigelas tibetanas ou um tom solfejo como 528 Hz. Faça isso ao despertar, enquanto respira profundamente.
Isso prepara seu campo energético como um escudo invisível para enfrentar o dia que se inicia. Outro recurso poderoso é o uso de um mantra pessoal. Não é necessário escolher algo complicado. O som Om, por exemplo, é mais do que suficiente. Repeti-lo em voz baixa, mesmo que por apenas 5 minutos, ajuda a ordenar a mente e elevar a vibração do entorno. É como acender uma vela interna cada vez que o pronuncia conscientemente. O tambor xamânico pode parecer mais difícil de integrar no cotidiano moderno, mas você não precisa de um autêntico para se beneficiar de seu pulso. Existem gravações de tambores rítmicos projetados especificamente para meditação. Escute-os quando sentir peso emocional ou ansiedade crescente. Seu ritmo repetitivo atua como uma chave que abre a porta para a calma e a fortaleza interior. Se o espaço onde você vive costuma se carregar de tensões, experimente pendurar sinos de vento perto de uma janela ou porta. Cada vez que o ar os mover, as vibrações metálicas manterão o fluxo energético leve e circulante. Não é apenas decoração estética. Cada toque é uma limpeza sutil que evita que densidades se acumulem progressivamente. Em momentos de dificuldade, quando a mente se inunda de pensamentos obscuros, pratique uma técnica simples. Respire profundamente e escute um som puro. Pode ser uma nota sustentada de um diapasão, um canto harmônico ou uma frequência específica. Enquanto escuta, visualize que essa vibração entra em seu corpo e expulsa tudo aquilo que não pertence à sua essência verdadeira. O mais importante é a constância. Um único dia de prática pode trazer alívio temporário, mas é a repetição que constrói um verdadeiro escudo de luz. Faça do som um aliado permanente, não apenas um recurso ocasional. Lembre-se, a energia negativa não resiste ao harmonioso, mas a harmonia precisa ser cultivada diariamente. Ao longo desta jornada, descobrimos algo que tradições espirituais repetem há milênios. A escuridão não se combate com mais escuridão, mas com vibração luminosa. E o som é uma das formas mais puras e acessíveis dessa luz. Vimos como a energia negativa se alimenta do caos, do denso e do desordenado. Porém, quando entra em contato com frequências claras e harmônicas, sua estrutura se desmorona como um castelo de areia golpeado pela maré. As tiguelas tibetanas que limpam, os mantras que ordenam a mente, o tambor xamânico que desperta a força vital e os tons solfejo que curam. Todos são diferentes faces da mesma verdade universal. A vibração é medicina, proteção e expansão simultaneamente. A pergunta que fica é: o que faremos com esse conhecimento? Podemos deixá-lo como uma curiosidade mística ou podemos incorporá-lo ao nosso dia a dia? Porque a vida moderna, com seu ruído constante e suas tensões invisíveis, nos expõe a energias densas de múltiplas formas. E é precisamente aí que este segredo ancestral se torna mais relevante do que nunca. Imagine que cada vez que o cansaço emocional tenta se apoderar de você, você responde com um mantra, que cada vez que seu lar se carrega de discussões ou preocupações, você faz soar uma tigela tibetana, que em vez de permitir que o medo ou a tristeza se estabeleçam, você recorre a um tambor, a uma frequência, a uma vibração que devolve o equilíbrio. Não estamos falando de superstição vazia, mas de uma prática consciente e eficaz. O som não é um simples adorno decorativo. É uma chave capaz de abrir portas interiores e fechar o passo àquilo que não pertence. E o mais belo de tudo é que você não precisa de nada além de sua própria voz, sua própria intenção para começar agora mesmo. A energia negativa odeia o harmonioso, porque o harmonioso é um lembrete constante da ordem universal. Cada vibração pura é como uma centelha que acende a memória de quem realmente somos. Seres de luz ressoando num oceano infinito de frequências.
Que este conhecimento não fique apenas na teoria, mas se converta em prática viva em seu caminho. Porque quando você faz do som seu aliado, descobre que a escuridão nunca teve poder real, apenas aquele que permitimos ter na ausência da vibração correta. Assim o mistério se resolve completamente. A sombra não suporta a melodia sagrada. E dentro de você, agora você sabe, sempre habita a nota capaz de fazê-la desaparecer. Se este conteúdo ressoou em sua alma, deixe seu comentário compartilhando como você utiliza o som em sua vida. Inscreva-se no canal para continuar explorando esses mistérios ancestrais que transformam o cotidiano. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de proteção energética. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma ferramenta que possa elevar sua vibração. Juntos, formamos uma comunidade de luz que ressoa em harmonia. Explore outros vídeos do canal e descubra mais chaves para sua transformação espiritual.